Prefácio. Preste atenção na história desse garoto. Fruto de uma gravidez indesejada, criança rejeitada pelos familiares de seus pais, tanto paternos quanto maternos. Algumas pessoas próximas à sua mãe chegaram a insistir que ela o abortasse. Sua mãe não sabia, mas esta situação antes do seu nascimento já estava sendo gravada em suas memórias. E causaria nele um profundo sentimento de rejeição, por parte dos próprios pais. A gravidez não foi planejada e eles não estavam em um relacionamento estável e nem preparados para gerar o filho. Era um forte candidato a ser abortado e de fato quase foi. Quando a criança nasceu, foi para a casa da sua avó materna, junto com sua mãe, pois o pai não teve coragem de assumir o relacionamento dos dois, devido à rejeição da família. Viveu com a avó que não conseguia nem olhar para ele. Somente quando tinha 5 anos, foi que seus pais começaram a morar juntos. Entre seus 6 e 7 anos ele sofreu abuso sexual por uma moça da própria família, abuso este que não apenas produziu profundas feridas, mas também muitos traumas físicos, pois ele foi machucado fisicamente ao ponto de sangrar seu órgão genital. Sofria muito com a falta de carinho e atenção de seu pai, porque não conseguia amar com atitudes, com gestos concretos e estava focado completamente no seu trabalho, não conseguindo assim ser pai realmente. Toda sua primeira infância foi terceirizada, devido ao trabalho dos seus pais. Após anos, longe do convívio do pai, sua saúde física ficou debilitada, e ele logo passou a desenvolver doenças que eram resultados sensíveis das suas emoções destruídas. Seu corpo passou a dar sinais de que não estava emocionalmente bem, mas sua mãe não entendia. Tudo isso era como um pedido involuntário de socorro, por não ter uma família estruturada e feliz. Por muitas vezes ele foi esquecido na escola, em várias delas ficava por 6 horas sozinho no portão, à espera do pai, e isso aumentou ainda mais o sentimento de rejeição e abandono que já existia dentro dele. Depois dos 7 anos de idade, foi obrigado a trabalhar com o pai na lanchonete que ele tinha. Lá, ele executava serviços braçais pesados, se sentia escravo e muitas vezes passava fome, pois o pai só levava para almoçar depois das 17 horas, e a pior parte era o tipo de frequentadores que a lanchonete recebia. Ele mantinha contato com todo tipo de pessoas doentes e doentias, bêbados, drogados, prostitutas e prostitutos. Tudo isso somado às experiências tão ruins que ele viveu, aos poucos com apenas 11 anos, começou a experimentar drogas, como a maconha, depois a cocaína e todo tipo de bebidas alcoólicas, além de experiências sexuais que só o machucaram mais. Quando tinha 15 anos, já bebia todos os dias e usava cocaína até o ponto de sair sangue do nariz, passava noites fora de casa com traficantes e amizades destrutivas. Em geral, os vícios ou procura por entorpecentes é uma fuga, uma busca por alívio de muitas dores sofridas. Nos mais diversos casos que atendo, quando mergulho na história de vida da pessoa, percebo que existem dores e sofrimentos profundos, guardado por quem está buscando as drogas ou a prostituição como refúgio. Você deve estar pensando, como será o desfecho desse garoto? Que fim teve alguém que viveu uma vida tão pesada assim? Este garoto, sou eu, Tony Alisson, improvável, ferido, traumatizado, bloqueado, não havia esperança alguma de um futuro bom. Porém, tive uma experiência poderosa que mudou toda a minha história, e aqui está ela, com o início de um novo nascimento, uma verdadeira metamorfose de dentro para fora, ainda inacabada e em constante crescimento. Ao participar de um encontro, tive uma experiência sobrenatural. Em um certo momento de profunda espiritualidade senti 2 braços me envolvendo, abri os olhos, olhei ao meu redor e não tinha ninguém perto de mim, mas ainda assim senti o braço de cura. Tive a certeza de que era Deus quem estava me abraçando. Uau, que experiência tremenda e profunda, não consigo relatar em palavras tudo o que senti. Era como se eu estivesse saindo do chão daqueles braços, fiquei nesse estado por mais de 1 hora e passaria por experiências muito mais profundas. A partir de então, eu tinha conhecido o Espírito Santo. Estava com 15 anos e a partir dessa experiência, esse é um profundo processo de cura espiritual e emocional. Fui naturalmente levado por um caminho que transformou a minha vida, e me trouxe exatamente até onde estou, e como estou hoje. Foi quando conheci aquele que o caminho passou a ser a minha verdade, a minha vida, Jesus. João, capítulo 14, versículo 6.
E vários anos foram muitas lágrimas derramadas no processo de autoconhecimento, de aceitar e entender a minha história de vida, perdoar as pessoas que me rejeitaram, desenvolver realmente o meu relacionamento com Deus, e tudo isso regado por muita graça divina e com pessoas que me ajudaram a passar por este processo. Meu processo de cura me levou e me leva a viver coisas extraordinárias, mas, acima de tudo, este processo despertou em mim um desejo e um chamado para ajudar outras pessoas. A minha história de cura me fez desenvolver este livro, para que você também entenda que a sua história faz parte de quem você é. Ela é a chave para você ser curado, para se tornar alguém forte e maduro. Eu percebi que foi apenas ao enfrentar essas memórias, que consegui usar meus piores medos e pesadelos como degraus, para o meu crescimento pessoal e para conquistar a minha liberdade em Cristo, como nos ensinou o apóstolo Paulo. É para que sejamos homens livres que Jesus nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não se submetais outra vez, ao jugo da escravidão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Meu passado não determinou quem eu seria, minhas feridas, meus traumas e bloqueios, não determinarão até onde eu iria, não? Minhas escolhas de superação me fizeram chegar aonde estou. Minha decisão de ser um homem melhor, pelo poder deste Deus maravilhoso, mudou minha vida e me fez entender que a minha história serve de instrumento para curar outras pessoas. Entendi que tinha chamado uma missão e assumia isso com todas as minhas forças. Eu não esperei pela minha cura completa para assumir o meu propósito de vida, pois entendi que a cura acontece ao longo do caminho. Como aconteceu com aqueles leprosos que Jesus curou no relato bíblico de Lucas, capítulo 17 dos versículos 12 ao 14. E então aconteceu que o soberano abençoou minha missão e muitas portas se abriram. Coisas grandiosas foram acontecendo em minha vida e milhares de pessoas foram tocadas pela minha história e pelas minhas músicas. Em minha primeira viagem internacional, fui para o Japão e ao ver as pessoas tocadas e impactadas por Deus através da minha missão percebi que existia ali um trabalho que se tornaria muito grande e abençoador. Hoje, por graça, eu tenho um alto poder de influenciar e alcançar pessoas. Essencialmente, meu trabalho já alcançou mais de 7 milhões de pessoas individualmente e dezenas de milhares, tocadas através da internet e mídias sociais. Já ministrei em mais de 700 cidades no Brasil. Em todas elas, a minha história de dor e ferida foi usada por Deus para promover cura e libertação na vida dessas pessoas. Músicas, shows, palestras, eventos, encontros com Deus, mentorias, tudo isso se tornou o meio pelo qual me entrego para fazer o que fui chamado para fazer, impactar vidas. Não porque sou uma pessoa melhor do que as outras, mas porque entendi que tudo o que vivi não precisava ser fonte de morte, mas na verdade, pode ser fonte de cura de vida. Com todas as minhas forças, me entreguei ao agir do Criador e não me limitei à minha história, mas fiz dela um caminho para ser curado, para avançar e ser feliz. Porém, este é um caminho longo, um processo e, como tal, demanda tempo, perseverança e fé. É preciso em tudo orar e trabalhar. Ora, e, labora com trabalho e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Segundo, Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8b. O apóstolo Paulo, como lemos nesta passagem, afirma que é preciso viver do trabalho das próprias mãos, para não ser um peso para a comunidade com a qual se vive. O trabalho faz parte da vida de toda a pessoa. Com a oração, o trabalho forma uma moeda valiosa, uma chave de ouro, que cerca toda a vida das pessoas e abre as portas para o autoconhecimento e a harmonização de toda ela. Há uma tradição que sintetizou a regra de vida monástica, que é perfeita para o que buscamos. Orar e labora. Isto é, ora e trabalho. Mais recentemente, a estes dois verbos juntando-se, um ao outro, lidir, leia. Assim, a vida que estes imperativos inspiram, pode traduzir-se por trabalho e leia. Na realidade, a leitura, sobretudo, das Sagradas Escrituras, faz parte do cotidiano de todos os cristãos. Aliada a esta leitura, outra se faz tão importante, quanto a da própria história de vida. É com estes pensamentos iniciais que pergunto: você realmente quer crescer? Você realmente quer viver algo novo em sua vida? Talvez você esteja pensando agora: eu consigo. É claro que sim. Eu quero crescer.
No entanto, esta pergunta que, por vezes, é respondida de maneira tão superficial, tem a possibilidade de levá-lo a pensar se realmente você tem se esforçado para buscar, constantemente, o estado de crescimento e avanço. Por diversas vezes, deparei-me com situações de vida em que não me sentia satisfeito, e muito menos feliz com a minha própria vida. Isso é absolutamente normal. Se pensarmos que, o fato de desejar avançar, nos mostra que queremos nos tornar pessoas melhores. Porém, este desejo não passará de um desejo. Se você não conseguir identificar as áreas da sua vida, quais são os resultados que todas elas têm apresentado a você mesmo? Parece estranho dizer isso, mas a verdade é que nossa vida, como um todo, é dividida em áreas e estes trabalham para obter resultados individuais, visando o crescimento de todo, ou seja, o crescimento, avanço e equilíbrio. Assim, como bom desempenho em cada área proporcionarão um bom resultado do todo, também o mau desempenho de cada área será refletido sobre o todo, a sua vida. Quando você consegue ter um bom desempenho profissional, mas não consegue desenvolver sua relação com os filhos, cônjuge ou com seus pais, automaticamente sua vida profissional ficará travada e, apesar de apresentar bons resultados, não estará desenvolvendo todo o seu potencial, pois a sua vida, mesmo dividida em áreas, não funciona separadamente. Todas as áreas estão conectadas e para obter resultados duradouros, consideráveis e eficazes, é necessário um equilíbrio para que todas elas cresçam em uniformidade e de maneira saudável. Se eu perguntasse para você agora, como está a sua vida? Talvez você pensaria, mas não conseguiria me responder. Isso porque muitos ainda não entenderam que a nossa vida é dividida em 11 pilares e estas mesmas 11 áreas são interligadas. Somente entendendo como está em cada área, é que você poderá compreender como está a sua vida realmente. Neste livro, trataremos individualmente de cada área e com isso você poderá observar detalhadamente uma a uma, a fim de se autoavaliar e traçar todas as estratégias para o crescimento delas, resultando em seu crescimento pessoal e integral. Para tanto, utilizaremos de uma metodologia simples, porém, muito eficaz, a da roda da vida. Ela é capaz de nos mostrar com detalhes os resultados de cada uma das 11 áreas da vida ou pilares. E através desta roda, entenderemos realmente como nossa vida está. Então cada área será trabalhada e o avanço pessoal será inevitável. Analisando cada uma das 11 áreas você perceberá em quais delas precisa crescer e entender a estratégia necessária para que este crescimento aconteça de verdade, com oração e muito trabalho, muita ação. Você está comigo? Você quer crescer? Então, vamos juntos. A roda da vida. A origem da roda da vida é atribuída ao americano Paul Meyer, no ano de 1960. Ele viveu durante o período da Grande Depressão, a crise de 1929 e lutou durante a Segunda Guerra Mundial. De origem humilde aos 25 anos, era o vendedor de seguros de vida mais bem pago dos Estados Unidos, tornando-se milionário aos 27 anos, reconhecido como uma das autoridades mais destacadas do mundo nas áreas de estabelecimento de metas, motivação, gerenciamento de tempo e desenvolvimento pessoal e profissional. Fundou Success Motivation Institute aos 32 anos, em determinado momento disse, não importa quem você ou qual a sua idade, se quiser conquistar o sucesso permanentemente e sustentável sua motivação precisa vir de dentro. A roda da vida é uma ferramenta sensacional e muito eficaz, que funciona a partir da autoavaliação. Através dela é possível identificar rapidamente as áreas de melhor desempenho, aquelas nas quais está a sua zona de conforto e as áreas em que você precisa desenvolver urgentemente uma estratégia para crescer. Não existe uma área mais importante do que a obra. Todas elas desenvolvem um papel importante para que a nossa vida esteja em harmonia e em constante crescimento. Não há uma questão de prioridade, mas sim de equilíbrio. Desta maneira, seu crescimento pessoal estará sempre em ascensão e isso proporcionará grandes conquistas para você. A roda da vida é composta por 11 áreas, são elas: espiritual, parenteral, relacional, filial, social, saúde, serviço, intelectual, financeira, profissional, emocional. Todas estas, quando equilibradas, fazem a roda da vida girar e, então, experimentamos coisas incríveis, crescimento e amadurecimento sem medidas. Para tratar de cada área apresentaremos uma por uma.
Assim, você estará consciente do resultado nelas e juntos traçaremos estratégias para o crescimento área por área. Para o melhor aproveitamento deste material é importante que você escreva em cada área. Desta maneira, você conseguirá responder a todas as tarefas que são propostas para auxiliar no seu avanço pessoal. A seguir, explicarei como você preencherá a roda da vida. Em cada área, você deverá marcar apenas um número, em seguida, liga os pontos e analise como está a sua vida como um todo. Validando cada área da vida. Número 1. Espiritual. A primeira área de nossas vidas é a da espiritualidade. Para a sua espiritualidade, qual é a nota que você dá hoje? Sim, é isso mesmo. Nós medimos a nossa intimidade com Deus, à medida em que estamos ouvindo ou não a voz dele. Em nossas vidas, Deus sempre nos dá direcionamentos, mas só ouve o direcionamento de Deus aquele que está conectado com ele. A pergunta é: qual é o nível de conexão que você está vivendo com Deus? Os rituais que você tem de culto com Deus, de adoração a Ele, como estão? Como está a sua vida com a Eucaristia? Como está a sua espiritualidade? Você pode dar uma nota de 0 a 10. E então avaliar esta questão tão importante. Mas você pode perguntar-se: Tony, como assim dar uma nota? Eu nunca fiz isso antes, como eu vou dar uma nota para mim mesmo? Primeiro você precisa ser sincero consigo mesmo. E nesta autoavaliação não pode mentir, pois esta mentira seria exatamente uma mentira para si mesmo. Mentir para você mesmo é algo terrível e não leva ao autoconhecimento. Mas se você for sincero consigo mesmo, entenderá realmente onde está a sua espiritualidade. Entenderá de verdade como está a sua vida com Deus. Nós somos seres espirituais e Deus é espírito, diz a palavra. João, capítulo 4, parágrafo 24. Você precisa entender como está a sua conexão com Ele, para que a partir disso você venha a desenvolver uma estratégia para crescimento nesta área. Por isso é muito importante você dar as notas a cada área para só então entender a sua vida e traçar a estratégia para fazê-la crescer. Olhando para a sua vida com Deus, olhando para a sua intimidade com Deus, para a sua espiritualidade, responda. Primeira pergunta: como está a sua vida de oração? Segunda pergunta: como está a sua escuta espiritual? Terceira pergunta: você tem ouvido a voz de Deus? Quarta pergunta: qual nota da sua área espiritual? Número 2. Parenteral. A segunda área a ser trabalhada é a área paraparenteral. Para você entender melhor na área paraparenteral, nós trabalhamos o nosso relacionamento com os nossos pais e irmãos, apenas esses dois. O único mandamento da Bíblia, que vem acompanhado de uma promessa, que esse refere justamente a honrar para a irmã, para que se tenham longos dias de vida. Você tem honrado seus pais? Tem estado com eles em tempo de qualidade para cuidar deles? Você sabe como eles têm esse sentido? Ah, Tony, mas eu tenho muitos problemas com eles. Eu tenho feridas, eu tenho traumas. Ok, se você tem traumas e feridas, sua nota nesta área será baixa, e por isso mesmo deve trabalhar. Você precisa de cura, e para isso tem que identificar que existe um problema. É realmente importante que você der a sua nota dentro da sua realidade, e não daquilo que você almeja. Seja sincero consigo e pense em como está o seu relacionamento com os seus pais, mas também como está o seu relacionamento com os seus irmãos ou irmãs. Para você que tem irmão ou irmãs, você conversa com ele e ela. Você tem um bom relacionamento. Tempo de qualidade. Em outras oportunidades já falei sobre tempo de qualidade, mas você realmente sabe o que é ter tempo de qualidade? É o tempo em que você dá a essa pessoa a atenção plena. Pode até ser um tempo pequeno, mas se neste momento você der toda a atenção a essa pessoa, olho no olho, atenção plena a ela. Fale, mas também ouça. Todo conflito com seus pais ou com seus irmãos poderão provocar inúmeros problemas em outras áreas da vida. A maneira como você se relaciona com eles pode determinar se você resolveu todos os conflitos que viveram juntos ou não. Como você se sente em relação com seus pais? Esse sentimento é leve, limpo. Se você sente que não, que existem coisas a serem resolvidas, então preciso dizer que é necessário clarificar o perdão nesta área. Diferentemente do que as pessoas pensam, o perdão não é um sentimento simples e fácil de sentir, em que um dia ele nasce em seu coração e você deseja sair por aí perdoando as pessoas. Não?
Na verdade, o perdão é uma decisão. Uma decisão que você toma conscientemente para liberar a pessoa que te feriu e automaticamente liberar a sua própria vida para o avanço e o crescimento. Para esta área paraparental, os maiores questionamentos são: Pergunta 1. Como está o seu tempo com seus pais? 2. Você se encontra com eles? 3. Você separa um tempo de qualidade para estar com eles? 4. Como está o seu relacionamento com seus irmãos? 5. Você precisa perdoar seu pai, mãe ou irmão? 6. Qual nota na sua área paraparental? Olhando isso, faça uma autoavaliação e dê sua nota de 0 a 10. Vá até o número que corresponde à sua nota e faça uma bolinha nele. Número 3. Relacional. Na quarta área, trataremos sobre o casamento, ou sobre seu relacionamento amoroso. Para você, que está solteiro, pergunta: como se sente estando solteiro? Isso é ruim para você, é algo que deixa triste, angustiado. Se sua resposta for sim, se você se sente angustiado ou ansioso, a sua nota será baixa. Mas se você não estiver com ninguém em nenhum relacionamento e está tudo bem, se você entende que não é o seu tempo ou que não está na hora de você viver um relacionamento, e você está bem com isso, sem sofrimento, sem sentir-se angustiado, então sua nota será alta. E para você que é casado ou que já está em um relacionamento, seja namoro, noivado, enfim, você que está em um relacionamento amoroso, olha para este relacionamento e perceba como está, principalmente o diálogo entre vocês. Se não existe diálogo entre os dois nesta área, com certeza você está sofrendo e não está vivendo a abundância neste relacionamento. Por isso, sua nota será baixa, talvez abaixo de 5. Porém, se você e seu parceiro ou você e sua parceira vivem realmente um diálogo profundo, sabendo que o outro sente, a nota será alta. Se você vive um matrimônio olhando para só a vida sexual, como está o relacionamento sexual de vocês? Você tem sentido esse momento prazeroso de estarem juntos pelo menos 2 vezes na semana? Se sua resposta é não, então sua nota será ruim, mas se for uma resposta positiva, então sua nota também será. No matrimônio é extremamente importante a parceria, o diálogo e a admiração que um tem pelo outro. O que podem fazer para se sentirem mais atraídos um pelo outro? É preciso cuidar do corpo, da beleza íntima, elogiando e sendo sempre grato. Parceria se trata de apoio mútuo. Valore tudo o que o cônjuge faz. Expresse apoio em suas decisões, em seus sonhos. Um casamento com parceria é um casamento em que ambos são sustentados e se valorizam, mesmo com todos os defeitos e dificuldades que enfrentam juntos. Você tem dificuldades para se relacionar. Seja esse relacionamento afetivo, familiar, de amizade, profissional e etc. Sabia que essa dificuldade pode estar relacionada a algum trauma ou conflito vivido por você? Se você viveu situações ruins em outros relacionamentos ou até mesmo experiência ou um relacionamento abusivo, controlador, tudo isso pode levá-lo até dificuldade para se relacionar hoje. Faça um apanhado sobre essas áreas explicadas, principalmente do sentimento que você tem sobre o seu relacionamento. Você está bem com ele? Você se sente bem com ele ou ela? Você entende que esta pessoa está bem ou você olha para o seu parceiro ou parceira e vê que não está bem? Se você sente que está bem, a sua nota será boa, mas se sente que existe algo a ser trabalhado, a sua nota será baixa. Perceba que a sua nota baixa não é para te deixar triste, mas sim para te mostrar que existem problemas a serem trabalhados. Para você crescer é necessário trabalhar todos os problemas. Para você fluir nesta área é necessário que entenda onde está o problema e desenvolva uma estratégia para que isso se resolva. Quanto à estratégia trataremos mais adiante, mas agora apenas deixe a nota. Primeira pergunta: como está o seu sentimento em relação ao seu relacionamento? Segunda: qual a nota na sua área relacional? Você tem vontade de ter filhos e isso é um desejo do seu coração. Se é um desejo do seu coração, a sua nota será alta, mas talvez você deseje muito no entorno, não sabe como ou, então, quando você pensa entre filhos você tem medo e insegurança. Nós precisamos descobrir a raiz desta insegurança e a raiz desse medo, por isso sua nota será baixa. Se você pensa entre filhos, mas está completamente travado em relação a isso, ou então não quer ter filhos porque tem um sentimento ruim a este respeito, a sua nota também será baixa. É possível que pense assim: sim, esse é o sonho da minha vida e eu não vejo a hora de isto acontecer.
Se você se sente bem em relação a isso, sua nota será alta. Número 4. Filial. Primeiro, quero me direcionar a você que não tem filhos. Ter filhos é lindo e muito importante. Talvez você esteja pensando, Tony, como eu posso avaliar esta área se não sou nem casado? Ou então, Tony, eu ainda não tenho filhos ou talvez, mas Tony, eu não pretendo ter filhos. Qual é o seu sentimento em relação a isso? Quero dizer, tenha filhos. Se você não gosta dessa ideia, o que é que tem bloqueado quanto ter filhos? Ou a nota será equivalente ao seu sentimento? Agora quero falar a você que tem filhos, seja um filho 2, 3 ou mais. As perguntas que preciso fazer para se avaliar nesta área são as seguintes. Eu tenho um tempo de qualidade com os meus filhos, eu entro no mundo deles, mesmo que em um pouco tempo para dedicar-lhes. Quando estou com eles, estou completamente com eles, eu consigo olhar nos olhos deles, entrar no seu mundo. Eu tenho uma filha e muitas vezes disponho de pouco tempo para ficar com ela, mas nesse pouco tempo eu consigo mergulhar no mundo dela. Nós conseguimos brincar, rolar no chão. Eu olho nos olhos dela e aquele pouco tempo se torna um tempo precioso e isso fica marcado em sua mente, em seu coração e ficará ali para sempre. Se você não tem esses momentos preciosos com seus filhos, sua nota será baixa. Se você até dispõe de tempo para ficar com seus filhos, mas não olha nos olhos deles, não conversa com eles, ficando na mesma altura com eles. Provavelmente eles não estão te sentindo, você até está ali, mas eles não conseguem te sentir profundamente. É necessário ter tempo de qualidade com seus filhos, talvez seu celular e seus aparelhos eletrônicos estejam te impedindo de ter este tempo. Olhe hoje para o relacionamento que você tem com seus filhos e dê a sua nota de 0 a 10. É uma autoavaliação. E mais uma vez repito, você precisa ser sincero, não minta para si mesmo para que você entenda qual é a raiz do problema, e para que seja possível trabalhar isso em favor do seu crescimento, pergunta com a nota na sua área filial. Número 5, social. Como você está na sua vida social? Esta área é muito simples, basta olhar para suas amizades. É claro que em nossa vida não teremos muitos amigos, podemos até contar nos dedos de uma mão. Amigos que podemos confiar de verdade. Se você é o amigo que só fala, a sua nota ser baixa, se você é o amigo que só ouve, sua nota também ser baixa, porque a amizade precisa estar dentro do diálogo, e não do monólogo. Diálogo é quando eu falo e também ouço. Como está a sua interação com a sociedade? Onde você trabalha, por exemplo, ou na sua faculdade? Em sua escola? Nos lugares onde você se socializa? Como é a sua interação? Você tem facilidade em fazer novas amizades, você tem facilidade em se conectar com pessoas novas, está travado nisso. Talvez até tenha um bloqueio emocional nesta área. Se você tem um bloqueio de socialização, então sua nota será baixa, para que você entenda que precisa crescer nesta área. Agora, se você é uma pessoa que se comunica bem, que faz novas amizades, que se conecta facilmente a outras pessoas, a sua nota será alta. Observe o seu relacionamento com as pessoas, do seu trabalho, as pessoas que estão nos cargos acima do seu ou abaixo de você. Como está o seu relacionamento com essas pessoas? Faça uma média dessa área e dê uma nota. As perguntas que tem para você são: qual é a qualidade das suas amizades? Você é daqueles amigos que falam ou daqueles que também sabem ouvir? Será que você só fala? Ou talvez você só use os outros? Qual a nota do seu pilar social? Número 6, saúde. Como está a sua saúde? Tony, como vou avaliar essa área? É muito simples, mas, apesar de ser simples, não é nada fácil. Neste ponto da avaliação, talvez você esteja se sentindo triste por ver os seus resultados, mas não se sinta assim. Você está se avaliando para que possa crescer. Triste seria se você levasse a sua vida desta maneira até o fim. Isso não pode acontecer. Sabia que o nosso corpo possui mais de 650 grupos musculares? Quando você não movimenta seu corpo, você perde inclusive a sua noção e velocidade mental, você fica lento. Agora, pense sobre suas avaliações médicas. Há quanto tempo você não faz o check-up? Analisando tudo em seu corpo, fazendo exames gerais em sua saúde. Neste pilar, saúde, também é importante analisar o quanto você tem se divertido. É isso mesmo.
O quanto você tem hobbies, coisas que você gosta de fazer, aquelas que você pratica por gosto, também trazem saúde. Principalmente a saúde mental. Repito, como está a sua saúde? Faça uma avaliação de tudo isso que falei para você. Então, vamos dar uma nota. Vá até sua roda e continue marcando os números que correspondem à nota que atribuiu. Preciso lembrar a você que não deve ficar triste, mas sim identificar o problema para em seguida produzirmos estratégias para mudar esta realidade. Na área de saúde você deve perguntar. Primeira pergunta: como está a minha alimentação? Segunda pergunta: tenho uma alimentação balanceada? Terceira pergunta: me alimento para satisfazer os meus desejos ou como para ter energia e saúde? Quarta pergunta: observe sua saúde física. Você se exercita? Quantas vezes na semana você faz exercício físico? Quinta pergunta: qual a nota no pilar saúde? Número 7, serviço. O pilar do serviço é muito descomplicado para avaliar. A pergunta para chegar a esta avaliação é bem simples. Quanto você está servindo e ajudando as pessoas? Aqui não entra o quanto de dinheiro você doa, ou quanto você alimenta financeiramente uma família. O que importa aqui é o quanto você está presente na vida do seu próximo. A palavra de Deus diz que devemos amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Marcos, capítulo 12, versículos do 30 ao 31. Muitas pessoas precisam ser ouvidas. E só pelo fato de você parar o tempo e ouvir estas pessoas, você está servindo-as. Muitas pessoas me procuram dizendo: eu quero servir a Deus, Tony. Não existe possibilidade de servir a Deus se você não serve aos outros. Jesus está nas pessoas. Jesus é encontrado nos pobres, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 36. Fala claramente que Jesus foi encontrado no faminto, no sedento, no pobre, no encarcerado, no doente e no abandonado. Então a minha pergunta para você: o quanto você está servindo as pessoas com a sua presença? Seja a diferença. Se você não serve, sua nota será bem baixa. Se você serve pouco, então sua nota começa a melhorar. Mas olha para a sua vida e responda para você mesmo: quanto você deveria estar servindo, e aí saberá qual o seu parâmetro. E qual será a sua nota, a partir da sua alta avaliação. Primeira pergunta: o quanto você está amando ao próximo com a sua presença? Segunda: a fé sem obras é morta, nos ensina o apóstolo Tiago. Você tem tirado um pouco do seu tempo para visitar pessoas em um hospital, visitar senhores e senhoras em asilos que em muitas situações foram abandonados ali? Terceira pergunta: você tira um pouco do seu tempo para servir as pessoas com suas palavras, com seu abraço, com o seu olhar e até mesmo com o ouvir? Quarta pergunta: qual a sua nota no pilar serviço? Número 8, intelectual. Esse é um pilar também muito importante para o crescimento. É verdade que as pessoas querem crescer, mas, infelizmente, elas não têm tempo, elas não gastam tempo com o seu próprio crescimento. Se você está lendo este livro, é um sinal de que você está querendo crescer, e é também sinal de que já está trabalhando o seu pilar intelectual. Mas não basta apenas isso. Você deve se dedicar aos seus estudos, ler livros, assistir a séries para o seu crescimento, e assim trabalhar a sua área intelectual. Agora, dê a sua nota de 0 a 10, indicando o nível que você está em seu crescimento intelectual. Isso o impactará, acredite. O quanto você aprende hoje, resultará em uma colheita boa amanhã. E a lei da semeadura. Tudo que você faz de cursos, vídeos, leituras e livros é o seu plantio, e chega a hora de colher tudo isso. Se você plantar em abundância, colherá também em abundância. As perguntas que faço a você para avaliar este pilar são: primeiro, quantos livros você leu este ano? Segundo, nos últimos 3 meses, qual foi o curso que você fez para desenvolver qualquer área da sua vida? Terceiro, o quanto você se dedicou para o seu crescimento intelectual? Quarto, você tem se desenvolvido intelectualmente? Quinto, vídeos, cursos, livros, o quanto você tem se dedicado a avançar nas diversas áreas da sua vida? Último, qual a nota, no seu pilar intelectual? Número 9, financeiro. Infelizmente, em nosso país, muitas pessoas estão sofrendo nesta área. Muitas pessoas não estão conseguindo ter prosperidade em abundância nesse pilar.
São muitos os fatores que levam a um resultado ruim, financeiramente falando. No entanto, é necessário avaliar esta área para depois definir qual será a melhor estratégia para o crescimento dela. Certamente, se você consegue fazer tudo isso que falarei aqui, a sua nota será alta. Mas, se ainda falta alguma coisa, a sua nota será baixa. Não se entristeça e nem se desespere, se até aqui os seus resultados têm sido ruins. Existe esperança. Existe um caminho para você crescer nesta área. Dê a sua nota, faça uma análise e perceba que a roda da sua vida já está tomando forma e já é possível identificar as áreas que precisam ser tratadas. Faça a autoanálise e perceba que a roda da sua vida já está tomando forma e já é possível identificar as áreas que precisam ser tratadas. Mas, com sinceridade, você percebe o quanto isto é trabalhoso e, por isso mesmo, precioso. De a perceber o quanto isto pode mudar a sua vida e das pessoas que estão próximas a você. As perguntas para avaliar esta área são simples. Primeira, as suas finanças são organizadas. Segundo, você recebe um salário digno dos seus esforços. Terceira, o que você ganha hoje com seu trabalho com suas fontes de renda traz dignidade para você e a sua família. Quarta, você, cristão, está devolvendo o seu dízimo. Quinta, você consegue usufruir bem do quanto ganha. Você tem o controle de todo o dinheiro que entra e sabe. Você cuida da providência divina. Costumo dizer que cada centavo que entra em nossa conta é fruto da providência divina. Como você está cuidando desta providência? Você investe o seu dinheiro. Qual é a sua nota na sua área financeira? Número 10, profissional. Tenha certeza de que todo este mapeamento da sua vida tenha edificado você. Isso se chama autoconhecimento e é o primeiro passo para a sua transformação, para a sua cura e para alcançar grandes coisas na sua vida, para alcançar um propósito. Falar de propósito é algo muito complexo, não é mesmo? Mas uma pessoa que não sabe qual é o seu propósito de vida não consegue ser feliz. E digo mais, uma pessoa assim não consegue ser próspero, ser abundante. Você precisa descobrir qual é o seu propósito de vida, para que o seu trabalho esteja alinhado com ele. Por isso, pergunto, o seu pilar profissional está alinhado com o seu propósito? Se a sua resposta é sim, então sua nota será bem legal. Seu trabalho proporciona uma fonte de renda digna para você e sua família. Você tem alegria ao sair de casa para viver nesta área profissional. A partir dessas 3 perguntas você conseguirá se autoavaliar e dar uma nota para esta área. Então, avalie-se neste instante: o que você faz traz alegria e amor. Muitos dizem que é necessário fazer o que ama. Ok, concordo com isso, mas não na totalidade. Para que eu faça o que amo em muitas circunstâncias, terei de fazer primeiro o que não gosto. Por exemplo, quando viajo para fazer shows, antes de chegar lá, antes de ir para o palco e cantar, faço horas de voo, dirijo por horas de carro, saio de madrugada, deixo minha família em casa. Então, para fazer o que amo, que é subir no palco e impactar vidas através da minha música. Faço primeiro muitas coisas que não quero fazer. Coisas, talvez que não são confortáveis naquele instante, mas as faço porque existe um propósito. O que faço hoje está alinhado com o meu propósito de vida. Se você entender isso, não haverá espaço para monotonia em sua vida. Você terá uma garra, um poder fluindo, de dentro de você, para ir ao seu trabalho, para viver sua área profissional. Agora, você irá avaliar o seu pilar profissional, e para isto acontecer é necessário fazer, a si mesmo, alguns questionamentos. Primeiro, tenho clareza sobre qual o meu propósito de vida. Segundo, o que faço hoje profissionalmente, o meu trabalho está alinhado com o meu propósito de vida. Terceiro, qual é a minha nota na área profissional? Número 11. Emocional. Até aqui você percorreu um caminho precioso para dentro de si. Isto será a chave para girar sua mudança de vida. No pilar emocional, trabalharemos exatamente o amor próprio. Se você não tem inteligência ou controle emocional e explode muito rápido, por coisas simples, você terá uma nota baixa. Se você tem controle emocional, se está satisfeito consigo mesmo, satisfeito com o que vê no espelho, você tem orgulho de que você, então, sua nota será alta. Neste último pilar, você deve se perguntar: primeiro, estou satisfeito com quem eu sou? Segundo, que pergunta incrível, não é mesmo? Que pergunta poderosa!
Sinto orgulho de quem eu sou. Terceiro, eu me amo. Quarto, como estão as minhas emoções? Quinto, tenho inteligência emocional. Sexto, sou explosivo. Sou uma pessoa que tem picos e vales. Hoje, me sinto muito bem, mas amanhã estou mal. E vou lá embaixo, no outro dia, volto e me sinto melhor. Qual é a minha nota na área emocional? A roda da sua vida. Agora que você concluiu sua autoavaliação, pode pegar a sua roda e perceber todas as notas em cada área da sua vida. Você fez um mapeamento de como realmente a sua vida está. Então, se alguém perguntar para você hoje como está a sua vida, certamente conseguirá responder, mesmo que internamente. Não estou dizendo que você deve mostrar isso para os outros. Não, isso é algo que é só seu, é precioso, é seu sagrado. Olhando para o seu mapa agora, liga os pontos de cada nota um ao outro. Ao ligar cada um dos pontos, você descobrirá como está a roda da sua vida. Os pontos na roda da sua vida ficarão conectados como, no exemplo, a seguir. A analogia que eu faço é a seguinte. Imagine que você é um carro superpotente, uma Ferrari ou uma Lamborghini. Você é esse carro poderoso, com potência no motor que possui toda a potência necessária dentro de você. Mas a roda do seu carro, é essa aí que você acabou de conectar na roda da vida. Agora, a pergunta que deixa para você é, a sua roda, roda. A roda da sua vida, ela roda. Se ela não rodar, de nada adianta ser um carro superpotente. Você precisa corrigir suas rodas para que a superpotência que existe dentro de você seja libertada. Foi por esse caminho percorrido com toda esta potência que chegamos ao final da autoavaliação. E agora, você precisa selecionar 3 áreas da roda da sua vida que estão com as piores notas. Você vai escrevê-las em um papel e estas serão as 3 primeiras áreas que você deve trabalhar. Então, quais são as 3 áreas que precisam de mais atenção? Primeira, segunda e terceira. Tudo o que fizemos até aqui foi mapear a sua vida. E pode estar se perguntando: e agora, Tony, o que eu faço com esses resultados? Calma, existe esperança para você. Estamos juntos no seu crescimento, no meu crescimento e no nosso crescimento. Isso é o Evangelho é crescimento. Eu tenho certeza de que Deus tem o melhor para você e o objetivo deste desafio é trazer esperança para você. Existe sim uma possibilidade de você ser pleno em todas as áreas da sua vida. Vamos agora para estratégias poderosas para o seu crescimento. Estratégias para o crescimento. Primeira área, espiritual. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Êxodo, capítulo 17, versículo 11. A espiritualidade servirá como um termômetro para equilibrar todas as áreas da sua vida. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus Todo-Poderoso. Por isso, temos em nossa constituição, como seres humanos, o corpo, a alma e o espírito. Mas é o nosso espírito que nos conecta com o Criador. Portanto, a maneira como você cuida da sua espiritualidade determinará o seu nível de intimidade com Ele. Oração. Amado e doce Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero entrar em oração pelos merecimentos do nome precioso Jesus. Tenho um desejo intenso de te conhecer mais e mergulhar profundamente na sua presença. Desejo que a minha vida espiritual floresça para o que eu tenha intimidade com o Senhor. Amado Pai, quero deitar minha cabeça no teu peito. Como um discípulo amado fez com Jesus. Quero me prostrar aos teus pés, como Marta, no Evangelho, e ser cuidado por ti. Quero mergulhar no teu doce amor e na tua misericórdia. Pai, amado e lindo. Desejo com todas as minhas forças te conhecer mais. Por favor, leva-me às profundezas da tua presença e poder. Quero conhecer as riquezas espirituais e me deleitar ao som da tua doce voz. Não existe nada que eu queira mais do que ter intimidade com o Senhor. Muitas vezes minhas ações não demonstram isso, mas no fundo de mim, minha alma tem sido de ti. Eu anseio ter experiências profundas e reais contigo, Jesus, como tiveram os seus apóstolos e discípulos. Quero sentir o toque precioso das suas mãos afagando minha cabeça, segurando as minhas mãos. Desejo tanto sentir teus braços, poderosos e santos me abraçando, sentir a segurança da tua presença e o aroma de eternidade que vem de ti.
Tantas coisas me fazem desviar do meu chamado e, às vezes, esse mundo é tão atrativo que me esqueço da eternidade que há de vir. Perdoe a mim, amado Deus, por todas as vezes que me afastei, todas as vezes que me desviei do lindo carinho planejado para mim. Por favor, perdão, por todas as vezes que procurei outros deuses e os coloquei sentados no teu trono que é só teu, meu amigo fiel. Eu clamo neste momento, mostrar tudo o que tem me atrapalhado na missão, de desenvolver minha vida espiritual, minha audição espiritual, minha sensibilidade à tua doce voz. Não quero mais ser tão raso, tão superficial na minha fé, ser tão fraco nas minhas batalhas contra os pecados. Decidi ser uma pessoa mais espiritual e amorosa, para que o teu nome seja realmente glorificado através de mim. Divino Espírito Santo, vinde aquecer meu coração com o fogo de Pentecostes, acendei o teu fogo santo dentro de mim, para que eu queime cada vez mais de amor. Amor por Jesus, amor por ti, amor pelo Pai, doce Espírito Santo. Abraçarei as minhas faculdades mentais, meus pensamentos, desejos, projetos, para que tudo o que eu fizer me leve a Deus e também leve outras pessoas a Ele. Decidi ser luz nessa terra e responder com teu amor, em nome de Jesus, clamo com todas as minhas forças, que a minha espiritualidade seja profundamente ativada a mim. Orando e agindo, é muito importante que você entenda que para o seu crescimento acontecer você precisa assumir a responsabilidade dos seus resultados. Como aprendemos na lei da semeadura, é necessário plantar para colher. Por isso quero trazer para você algumas missões, a fim de que potencialize e realize o seu processo de crescimento. Depois de identificar todos os problemas que existem em cada área da sua vida, agora é necessário desenvolver estratégias para o crescimento de cada uma delas. Você já identificou as 3 principais áreas que precisam urgentemente de atenção. São as áreas em que obtive notas ruins, suas piores notas. Agora vou apresentar a você orações e estratégias para que cresça nessas áreas e em todas as outras da roda da vida. Tenho certeza de que isto vai abençoar e edificar a sua vida, faço isso para você com muito amor. Também é certo que você nunca mais será a mesma pessoa, se você seguir este passo, certamente experimentará o crescimento em sua vida, transformações e cura. Notas abaixo de 6 são consideradas notas críticas. Notas de 7 a 8 já demonstram que você começou a melhorar a percepção na área em questão. E notas de 8 a 10 indicam que você está vivendo uma boa fase naquelas áreas específicas. Observe a seguir as estratégias que você pode usar em cada área para mudar a sua realidade de vida e crescer exponencialmente. Lembre-se de que estas orações, estratégias e missões são apenas sugestões. Você também pode desenvolver suas próprias orações e estratégias ou colocar em prática uma ou mais das que serão citadas aqui. O importante é nunca parar e sempre desejar crescer mais e mais. Missão 1. Fazer um retiro. Sugestão: realizar um retiro espiritual. Para tanto, você pode ir para uma casa de retiro, chácara, acampamento. Em meditação, apenas ouvindo a Deus. Anota aqui a data em que realizará esta missão. Missão 2. Fazer silêncio. Sugestão: ficar em silêncio em alguns momentos do seu dia. Fechar os olhos. Respirar profundamente. Focar e ouvir a sua respiração. E então ouvir o Criador. Faça um desafio de tirar 15 minutos do seu dia para se calar e ouvir a Deus. Em qual horário do seu dia você fará isso? Missão 3. Ouvir a voz de Deus. Sugestão: se você dirige ao invés de ligar o som, faça o trajeto em silêncio e oração. Esteja atento à voz de Deus, falando com você durante o percurso. Missão 4. Servir alguém. Sugestão: tire um dia da sua semana para servir a uma pessoa com carinho e de todo o seu coração. Estude a passagem bíblica do bom samaritano, Lucas, capítulo 10 horas e 14 minutos versículos 30 a 37. Qual será o dia da sua semana em que vai dedicar tempo para servir alguém? Missão 5. Conectar-se. Sugestão: você deve se conectar a 3 pessoas novas, pessoas que estão buscando por crescimento espiritual, assim como você. Faça uma oração e peça ao Espírito Santo que ele mostre estas pessoas. Escreva a seguir o nome das 3 pessoas com as quais você se conectará. Missão 6. Buscar conhecimento espiritual. Sugestão:
Vá a conferências, encontros e palestras em sua igreja para que cresça no conhecimento espiritual. Anote quais os eventos irá participar e quando serão. Missão 7. Ser íntimo da Palavra de Deus. Sugestão. Lerá a campanha dos Salmos. Nesta campanha você medita e ora um salmo por dia. Letra B. Estudar e orar um capítulo do livro dos Provérbios por dia. Qual sugestão você realizará primeiro? Qual você começará à noite a partir daqui? Missão 8. Intensificar as práticas e rituais da sua igreja. Qual a prática ou ritual que você intensificará? Filhos a vossos pais segundo o Senhor. Porque isso é justo? O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é honrar teu pai e tua mãe para que seja feliz e tenha longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6 versículos de 1 a 3. Segunda área, parental. Este pilar determina muitas outras áreas da sua vida. Porque ele é o responsável por desenvolver em você um comportamento perdoador e maduro ou infelizmente ao contrário. Se você vive hoje um afastamento dos seus pais, se não consegue abraçá-los, beijá-los ou passar um tempo de qualidade com eles, é provável que esteja ligado a algum problema que tenha passado e isso produziu um bloqueio em você a respeito deles. É muito importante ressaltar aqui as questões de conflitos com seus pais. Se você sofreu algum tipo de abuso, violência, abandono ou rejeição, você precisa destinar sua atenção para estes quesitos. Se eles ainda não estiverem resolvidos entre você, é preciso entender as situações que fizeram você se sentir rejeitado, abandonado ou violado, para só então tratá-las individualmente. Mas por que eu devo individualmente? Porque é importante você trabalhar o perdão para cada pessoa nestas situações específicas. De antemão, preciso dizer que o fato de não resolver estes complexos fará com que sua vida permaneça travada, mesmo que você se esforce, não haverá um equilíbrio, pois como já dissemos, todas as áreas da vida compõem uma roda, e esta roda não poderá girar se algumas partes estiverem danificadas. Oração. Amado Deus, quero pedir uma bênção especial de cura para o meu coração, para que eu possa ressignificar e mergulhar em uma profunda transformação, ressignificar todo o sofrimento que tive nesta área, com meu pai, com minha mãe e com meus irmãos. Nesse momento quero liberar o perdão. Em nome de Jesus, eu perdoo os meus familiares, por tantas situações que me traumatizaram, que me feriram. Decido hoje, de uma vez por todas, ressignificar e superar. Então, pelo maravilhoso nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, pela graça de Cristo, eu libero perdão, eu perdoo. Nesse momento, você vai colocar o nome dos seus familiares e dizer para eles pelo que você está liberando perdão. Diga para eles, feche os seus olhos e visualize essa pessoa bem na sua frente, e diga tudo o que essa pessoa fez para te fazer sofrer, que te fez ficar machucado, traumatizado, ferido, e no final você diz, eu perdoo por tudo isso, em nome de Jesus, eu te perdoo. Te perdoo porque também Deus me perdoou todos os dias que eu peço perdão a Ele. Te perdoo, porque seu perdão é cura para mim. Porque seu perdão traz libertação para o meu coração e para minha alma, então eu te perdoo em nome de Jesus. Nesse momento também, peço a graça do Espírito Santo, para me fazer mais amoroso, mais presente, para me fazer mais família, reconhecendo que a minha família foi dada por Deus. Eu quero ser mais família, peço também, uma graça sobre todos os meus familiares, meus pais, meus irmãos, meus primos, meus tios, até mesmo os parentes mais distantes, eu peço uma graça especial, um poder especial, sendo derramado sobre a minha família. Que todas as maldições sejam quebradas, que toda a má comunicação genética seja destruída, toda a comunicação genética de traumas, paradigmas, enfermidades, doenças diversas, seja agora neutralizada pelo poderoso nome de Jesus, pelo seu sangue preciosíssimo derramado na cruz. Eu proclamo que a minha família é abençoada, eu proclamo que a minha família é abençoada, em nome de Jesus, amém. Missão 1. Ter contato com seus pais. Sugestão. Usar redes sociais para manter contato. Quais os dias da semana em que você fará isso? Missão 2. Ter tempo de qualidade. Sugestão. Separa um dia da semana ou do mês dentro de suas possibilidades. Para se dedicar aos seus pais e irmãos, vá visitá-los, saia com eles ou leve-os para visitar você. Qual dia ou dias você vai separar para ter tempo de qualidade com eles? Missão 3. Ouvir as histórias de vida. Sugestão. Sente-se com seus pais e ouça as suas histórias de vida.
desde sua gestação até o nascimento. Aproveite e pergunte como foi o relacionamento dos seus pais até a sua concepção. Pergunte sobre sua primeira e segunda infância. Em qual data você fará isso? Missão 4. Ser grato? Sugestão. Procure seus pais e agradeça a eles por terem dado a sua vida, por terem permitido que você nascesse e por terem feito o melhor que puderam para você. Se seus pais não fizeram isso ou se fizeram, você conseguiu vencer. Agradeça mesmo assim a Deus, pois você tem uma vida. Escreva aqui todas as coisas pelas quais deseja agradecer a Deus, aos seus pais e aos seus irmãos. Terceira área, relacional. Para os solteiros. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor. E como agradar ao Senhor? 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 32b. É muito importante que você entenda que todos os seus relacionamentos anteriores e o relacionamento com seus pais construíram dentro de você um padrão para ser relacionado a hoje. Se o padrão foi construído de forma negativa, abusiva, controladora, isso pode ter desenvolvido em você fatores que condicionam de maneira negativa a forma como você enxerga as relações agora. Por isso, é extremamente importante e necessário entender como você se relacionou até aqui, para então mudar o modo como você deseja se relacionar. Oração. Amado Deus, eu te louvo pela minha vida, te louvo pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos. Neste momento, quero apresentar a área dos meus relacionamentos. Sendo solteiro, quero te pedir a graça do discernimento, o dom do discernimento. Amado Deus, que pelo Espírito Santo, eu consiga escolher racional e espiritualmente a pessoa que estará ao meu lado. Dai-me a graça, Senhor, de ter visão espiritual e de não ficar cego pelas paixões, que eu saiba escolher muito bem a companhia que passará o resto da minha vida ao meu lado. Espírito Santo, inspire-me, proteja-me do inimigo, proteja-me de pessoas que possam ter sido enviadas pelo inimigo para me destruir. Proteja-me, Senhor, de escolhas feitas pelas emoções, proteja-me, Senhor, de relações falsas feitas por pessoas que querem se aproveitar de mim. Peço o dom da compreensão, o dom do entendimento, para que eu faça uma ótima escolha, para que seja construída nesta terra família abençoada e que eu tenha um relacionamento lindo, cheio de paz, cheio de amor, de compreensão, valores, e que eu possa, junto com o meu futuro cônjuge, ser luz nesta terra, que eu possa dar esperança para aqueles que já não têm esperança, que eu seja sal a terra e a luz do mundo através do meu relacionamento. É o que eu te peço, Deus, no nome de teu Filho Jesus, vinde blindar os meus relacionamentos e as minhas emoções de toda a ansiedade e todo o desespero. Que eu tenha calma, paciência e esperança, para ter um bom relacionamento. Afastar, Senhor, da minha vida tudo aquilo e todos aqueles que não vêm da tua vontade. Se não for do teu querer, eu te peço, mostra-me, tirai todas as escamas da minha visão, e que eu possa compreender que a escolha sempre será minha, e que também arcarei com as responsabilidades da minha escolha. Então peço a graça de ser iluminado por ti, para que eu faça uma ótima escolha em nome de Jesus. Amém. Missão 1: Conectar-se com novas pessoas. Sugestão: viagem em grupo, vá a festas saudáveis. Quais os eventos ou viagem em grupo que você pode fazer ou ir? Missão 2: cuidar de si mesmo. Sugestão: cuide da sua aparência, sinta-se bem consigo mesmo, tira um tempo para si, faça coisas que você gosta de fazer, esportes, hobbies, beleza, leia, livros, etc. Em qual dia da semana você fará isso? Missão 3: mapear os relacionamentos. Sugestão: escreva um histórico dos relacionamentos passados, coloque neste histórico situações que marcaram você negativamente, escreva quais sentimentos produziram, quais pessoas que te feriram profundamente e pessoas que te trairão, escreva também sobre o relacionamento com seus pais, era um relacionamento saudável, acessível, escreva aqui o seu relato. Missão 4: estudar o comportamento do outro sexo. Sugestão: leia livros e estude sobre o comportamento do outro, estude como costuma hoje pensar, o que é essencial para um homem ou para uma mulher, assim você se preparará para se casar e constituir uma família. Quais livros sobre este assunto você começará a ler? Escreva aqui. Para pessoas casadas. Homem, deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher e os dois constituirão uma só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. O casamento é, na verdade, a constituição de uma nova família.
Quando você se casou, sua família passada ficou para trás, e você iniciou uma nova família. Esta é uma instituição, e quando você tomou esta importante decisão, também escolheu edificar o seu lar. Quando Jesus veio para esta terra, abriu mão de tudo, das riquezas terrenas do trono e do reino. Ofereceu até mesmo a dar própria vida, mas existe uma coisa da qual ele não abriu mão, de ter uma família. Ele viveu dentro do seu familiar, conviveu, com pai e mãe, debaixo de uma autoridade familiar, presenciando o relacionamento de José e Maria. Oração. Amado Deus, te agradeço pelo meu matrimônio, pelo meu relacionamento, pela vida dessa pessoa que está ao meu lado, eu te louvo por tudo que ela viveu, por tudo que ela é. Senhor, peço uma graça especial, uma bênção especial, sobre o meu relacionamento. Derrama, Senhor, a tua graça, o teu poder, de cura sobre nós. Vinde, Senhor, abre a nossa visão. Vinde, Senhor, trazer crescimento sobre nós. Renuncio a tudo que me atrapalha por causa de relacionamento passados. Eu renuncio em nome de Jesus. Peço que o nosso casamento, o nosso relacionamento, seja poderosamente abençoado. Dá-nos a graça de entender o quão precioso é termos uma ótima comunicação. Dá-nos a graça de entender o quão precioso é saber contar um para o outro o que sentimos. Livra-me, Senhor, dessa vontade de querer controlar o meu cônjuge, de querer mudá-lo, de querer que ele faça tudo do meu jeito, como eu quero. Livra-me, Senhor, desse mal de querer que o outro seja perfeito, e de querer que o outro atenda a todas as minhas necessidades. Dá-me a graça, Senhor, o saber espiritual, também no meu casamento, e de abandonar tudo que nos atrapalha, abandonar práticas que atraem o mal sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Dá-nos a graça de compreender o que é necessário, o que é bom para vivermos em paz, para vivermos em harmonia dentro do nosso lar. Em nome de Jesus, eu renuncio a todo espírito de divisão e a toda intriga, todo espírito de disputa que está sobre os casais nesses tempos. Tirai de mim, Senhor, toda vontade de disputa com meu cônjuge, mas que eu compreenda que somos uma só carne. Dá-me, Senhor, neste relacionamento, mesmo que seja em um namoro, um noivado, dá-me a graça do saber espiritual e escolher aquele que abençoa as nossas vidas. E se estou em um namoro ou um noivado, dá-me a graça de escolher muito bem. E se essa escolha for boa, que este namoro, este noivado se torne um casamento e uma família abençoada, mas se não for bom para mim, abra os meus olhos para que eu possa terminar este relacionamento. Senhor, ter uma família abençoada, e ser feliz no meu casamento, é o que peço, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus. Como casal pedimos, dá-nos a graça de vivermos cheios de amor, comprometidos com a tua palavra, com os valores cristãos, com a harmonia e uma profunda espiritualidade. Que sejamos luz para as pessoas, que sejamos sal nesta terra e luz no mundo, como família. Que sejamos um exemplo para outros, veja o Evangelho em nossas vidas. Pedimos tudo isso em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Missão 1. Pergunte-se, por que me casei? Sugestão, escreva os motivos pelas quais você se casou. Missão 2. Relembrar o namoro. Sugestão, escreva os momentos preciosos do seu namoro, os momentos que marcaram você neste tempo importante do seu relacionamento. Missão 3. Comunicar-se. Sugestão, desenvolva um diálogo saudável, fale, mas também ouça, com muita atenção. Quando estiverem juntos, se esforce para não utilizar o celular ou outros aparelhos eletrônicos. Olhe nos olhos da outra pessoa enquanto conversa, faça elogios. Missão 4. Namore. Sugestão, mantenha uma frequência saudável de relações sexuais, pelo menos 2 vezes na semana, isto é muito importante para uma relação saudável. Missão 5. Teu dia de namoro. Sugestão, separa um momento da semana para vocês dois estarem um com o outro, e que este momento seja descontraído e de conversas e risos, um momento apenas do casal. Sair para jantar, passear, etc. Missão 6. Viajar juntos. Sugestão, faça uma segunda lua de mel. Quando vocês farão esta viagem, para onde irão? Missão 7. Crescer em conhecimentos. Sugestão, leia livros sobre casamento, faça cursos sobre matrimônio e sobre relacionamentos. Uma sugestão é ler o livro As 5 Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman. Escreva qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. E o que você pode fazer para demonstrar amor para ele através daquela linguagem.
Quarta área, filial. Para quem não tem filhos. Soberano Senhor, Javé, que me darás se continuo sem filho? Gênesis, capítulo 15, versículo 2. Antes de iniciar as missões estratégicas para o crescimento nesta área, você precisa deixar claro para si mesmo o sentimento que possui a respeito dos filhos. Gerar uma vida é uma graça concedida por Deus, e é totalmente inexplicável o privilégio que há nisso. Um filho é uma dádiva divina, é a expressão de amor que Deus nos permite sentir. Ser pai, ser mãe, é uma das oportunidades mais lindas que vivemos em toda a vida. Se você não consegue enxergar dessa forma, precisa clarificar o que te levou a essa concepção da maternidade ou paternidade. O que aconteceu que te fez se sentir assim? O que te bloqueou? Foi um relacionamento ruim com seus pais? Oração. Espírito de Deus, doce amigo, força dos santos. Eu te peço neste momento em oração, sentir tua presença. Espírito Santo, quero te apresentar o pilar filial da minha vida. A tua palavra me ensina que eu deixarei, pai, mãe, me unirei ao meu cônjuge e terei filhos. Se tenho essa vocação, peço esta graça, esta bênção especial sobre a minha vida. Senhor, vinde curar todo o problema que eu possa ter na área da minha saúde que esteja me impedindo de ser pai ou mãe, de ter filhos. Peço a tua cura. Senhor, se existe algo me impedindo, se existe alguma enfermidade, se existe alguma doença, cura-me, Senhor, cura-me. Senhor, vinde trazer fertilidade para a minha vida, como se o fez com a mãe de Samuel, como fez com Ana, como fez na vida de Isabel, como o fez na vida de tantas pessoas, em tantos relatos da vida. Eu também peço a tua graça de ter filhos, este presente maravilhoso, celestial. Se houver algum trauma, alguma ferida, algum bloqueio emocional em mim, pelas situações que vivi, dai-me a graça de compreender, superar e ressignificar, para que eu tenha filhos, se esta for a minha vocação, que eu tenha filhos saudáveis, abençoados, dai-me a graça, Senhor, de ressignificar os traumas que tive com os meus pais, para que eu não leve isso também para o relacionamento com os meus filhos. É o que te peço, ó Deus, em nome de Jesus, dá-me um dom da fertilidade, dá-me um dom de ter filhos, para que os meus filhos sejam como rebentos de oliveira, para que sejam sinais nesta terra, luz e sal da terra. Peço, em nome de Jesus, pelos merecimentos e pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Amém. Missão 1: Conhecimentos. Sugestão: leia sobre educação de filhos, ouça estudos relacionados ao assunto. Converse com amigos que transicionaram para a fase da paternidade, maternidade, e descubra o que mudou em suas vidas e principalmente sobre a alegria que um filho traz para a vida de alguém. Quais são os livros que você escolheu para desenvolver este assunto? Qual palestrante ou influenciador você acompanhará para entender mais sobre a criação de filhos? Missão 2: Aproveitar a vida sem filhos. Sugestão: programe viagens, faça passeios, saia com amigos, aproveite o fato de não ter uma criança dependendo exclusivamente de você. Curta esse momento. Quais os programas e eventos dos quais participará? Missão 3: Mentored pela família que terá. Sugestão: Mentalize-o pela família e pelos filhos que você terá. Para quem tem filhos. Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa o fruto das entranhas. Salmo, capítulo 127, versículo 3. Ter um filho é um presente maravilhoso que o Criador nos concedeu. Ele entregou em nossas mãos a responsabilidade de cuidar e proteger uma vida. Ser pai, mãe, é experimentar um amor tão grande e precioso que se torna inexplicável. É fato que esta é uma das tarefas mais difíceis e desafiadoras da vida. Mas, sem sombra de dúvida, é uma das melhores experiências que viveremos. É preciso entender que a responsabilidade na criação dos seus filhos é exclusivamente sua. Você não pode nem deve transferi-la para outra pessoa ou para a escola, parentes próximos e etc. É um privilégio que é somente seu. Em suas mãos esta oportunidade única de ser não apenas o pai, mãe, mas também o treinador dele. Você tem treinado seus filhos para a vida. Você precisa treiná-los para superar todo tipo de situação da vida. Sejam elas positivas ou não. Oração. Senhor, quero te agradecer de todo o meu coração pela honra e pela graça de poder trazer uma vida ao mundo, de poder ser pai ou mãe. Te louvo por esta graça imensa de constituir uma família nesta terra.
Senhor, a família é algo tão precioso e tão importante, tão sagrado que o Senhor Jesus, quando veio a esta terra, também teve uma família. Obrigado por esta honra, por esta graça magnífica de construir uma família, de ter filhos, glórias e louvores a Ti. Também quero clamar o dom do discernimento, o dom do entendimento e o dom da sabedoria, para que eu seja um pai ou uma mãe que consiga instruir meus filhos, que eu possa ser exemplo de amor, servo, filho de Deus, de cristão para os meus filhos. Que eu seja capacitado para proteger, blindar, fortalecer os meus filhos com as capacidades que o Senhor me dá, que eu exerça a liderança espiritual na minha casa sobre os meus filhos e hoje ensine a viver nos caminhos do Senhor. Dá-me esta graça, Senhor. Dá-me este dom de ser uma mãe ou um pai cheio desse Espírito Santo. Um pai que instrui os filhos no caminho do Senhor. Que eu saiba ensinar os meus filhos, os valores cristãos, que eu saiba conduzi-los e treiná-los para viver neste mundo e não para serem destruídos por este mundo, mas para viver neste mundo, sendo luz e sal da terra, que eu possa treiná-los para serem homens e mulheres espirituais, que a cada dia mais eu ame profundamente os meus filhos e que em nome de Jesus eu possa servi-los com amor, cuidado e com uma espiritualidade ativada. É o que eu te peço, Senhor Jesus, que é o Filho muito amado do Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Missão 1. Ser o treinador dos seus filhos. Sugestão: estude como ser o treinador dos seus filhos e não apenas pai e mãe. Quais livros você lerá para aprofundar o conhecimento nesta área? Missão 2. Viver um dia do filho. Sugestão: separe um momento da sua semana para ter um tempo de qualidade exclusivo com seu filho ou filha. Neste momento ele ou ela será o centro da sua atenção, nada de celular, nada de aparelhos eletrônicos, nada de TV, apenas você e ele. Saiam juntos, conversem, vão ao cinema, passeie pelo parque, leia, leve-o para jantar fora. Se você possui mais um filho, é importante ficar claro que você deve fazer isto individualmente com cada um deles. Cada filho tem uma personalidade e cada um deles gosta de uma coisa diferente. Então, é importante você entrar no mundo deles individualmente. Isso é extremamente necessário pois estão cultivando vínculos e raízes no coração do seu filho. Por isso, em qualquer situação da sua vida ele terá liberdade e intimidade para procurar você. Missão 3. Entender a linguagem de amor do seu filho. Sugestão: descubra qual é a linguagem de amor do seu filho. Você pode descobrir isto através de um livro do autor já citado, de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor das Crianças. Qual é a linguagem de amor do seu filho ou filha? Você tem mais de um filho, qual é a linguagem de amor do seu segundo filho? Quando é a linguagem do amor do seu terceiro filho? Quarto, sucessivamente. Missão 4. Viver um dia de família. Sugestão: além de separar momentos especiais para ficar individualmente com cada filho, separe também um dia especial para toda a família. Mesmo que vocês não façam coisas alguma fora de casa, organize para assistirem um filme, cozinhem algo juntos, sentem e conversem uns com os outros, compartilhem o que vivenciaram no decorrer do dia e da semana. Façam coisas divertidas, brinquem, saiam para um piquenique, etc. Missão 5. O que você pode melhorar no seu relacionamento com seus filhos. Quinta área, social. Um amigo fiel é uma poderosa proteção, quem o achou descobriu um tesouro. Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14. As amizades desempenham um papel muito importante neste pilar. As conexões determinarão os tipos de influências que você receberá e um desejo em comum entre vocês será onde pretendem chegar. Por isso, o pilar social é muito importante, pois é nele que desempenhamos nossa habilidade para traçar metas e alcançar nossos objetivos. As nossas amizades não podem ser apenas por oba-oba. É necessário existir um propósito por trás de cada um. Deus, em suas soberanias, traça nosso caminho, sempre nos interligando com pessoas essenciais para nossa transformação pessoal. Assim como somos parte disso também. Temos a função de edificar, acrescentar, apoiar e dar suporte àqueles que caminham lado a lado conosco. Neste quesito, o network tem um papel fundamental. Ele é o responsável por nos conectar ao máximo de pessoas possíveis. Quando você entender a importância dele, deixará de lado qualquer tipo de vergonha e passará a se conectar a mais e mais pessoas, e isto é uma benção.
Como diz Jim Rohn, importante empreendedor americano, você é a média das 5 pessoas que estão mais próximas a você. Ou seja, suas amizades mais íntimas te influenciam de maneira poderosa a sair ou não do lugar em que está. Por isso, amizades oportunistas ou que não despertam, nem te levam a ser alguém melhor precisam ser seriamente avaliadas. Se você faz parte de um grupo de amigos que simplesmente não possui objetivo e propósito de vida, você acabará nesta mesma situação. É possível observar, na leitura da Sagrada Escritura, que Jesus se relacionava com a multidão em inúmeros momentos. No Sermão da Montanha, em meio aos seus milagres, Jesus separou seus discípulos, eles o serviram em seu ministério e andavam com ele. Porém, ele afunilou ainda mais os seus relacionamentos, ao separar os seus apóstolos. Para esses, Jesus falava com intimidade, gastava ainda mais tempo, explicava com atenção e cuidado. Mas não paramos por aqui, Jesus ainda separou seus amigos íntimos, Pedro, Tiago e João. Com eles compartilhava seu coração e vivia coisas que não vivia com outras pessoas. Oração. Amado e querido Deus, eu te entrego e louvo pela oportunidade de viver em sociedade. Sei que o Senhor me plantou aqui e sei também que as pessoas são tão importantes, porque o Senhor as ama. E se o Senhor as ama, eu também devo amá-las. Amado Deus, dá-me a graça de entender que preciso me conectar com as pessoas nesta sociedade. E me conectando a elas, posso ser cada vez mais avançado e posso também avançar. Dá-me a graça de entender que preciso caminhar com pessoas que pensam a mesma coisa que eu, que tenham o mesmo objetivo que eu. Dá-me a graça de entender o poder das amizades, e dá-me a graça de ser um bom amigo, um amigo espiritual, um amigo que abençoe aqueles que estão perto de mim. Um amigo que levanta, um amigo que não fala mal, um amigo que não fica fofocando, mas que em sociedade eu seja luz. Luz para as pessoas que estão próximas a mim, que estão nas trevas, que estão depressivas, ansiosas. Há tantas pessoas que precisam da minha ajuda, que precisam da minha amizade. Há tantas pessoas de quem eu preciso da amizade também, que eu entenda o quão precioso é viver em sociedade, com as pessoas que trabalham comigo, que estudam comigo, que estão convivendo comigo a todo instante, todos os dias, que eu aprenda, Senhor, cada vez mais a ser luz, a ser inspiração, a ser seta para o céu nesta sociedade, é o que eu te peço, amado de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos trabalhar com metas. O que você poderá fazer para se conectar a novas pessoas? Com quantas pessoas novas você deseja se conectar? Missão 1. Ter uma boa network. Sugestão. Escreva o nome de 10 pessoas que você conhece que têm bons resultados, uma vida abençoada, família abençoada, próspera e com plenitude. Pessoas que alcançaram metas que você deseja alcançar e com as quais você gostaria de se conectar. Missão 2. Abra-se a novas conexões. Sugestão. Faça convites para sair da rotina, conhecer um restaurante, ir ao cinema, tomar um sorvete ou sair. Chame amigos do trabalho ou do círculo social que você participa. Da mesma forma, aceite os convites para sair, para festas, para conversar e etc. Socialize e conheça novas pessoas. Isso não é apenas para quem quer se relacionar afetivamente, mas também para sua vida profissional e crescimento pessoal. Lembre-se, se você é casado, essas conexões também devem vir do seu cônjuge. Quem você convidará para estas atividades? Missão 3. Fazer parte de um grupo. Sugestão. Encontre um grupo que tenha os mesmos interesses que você, seja na igreja ou na prática de algum esporte da academia e outros. Qual grupo de pessoas você se conectará e de qual grupo eles fazem parte? Faculdade, igreja, escola, trabalho ou academia. Missão 4. Restabelecer amizades antigas. Sugestão. É muito bom fazer novas conexões, mas existem outros amigos importantes para nós, a quem devemos nos dedicar também. Por isso, separe um momento para estar com alguns amigos que você não vê há algum tempo, ou não fala com eles. Telefone, visite-os, procure saber como eles estão, saia com eles para terem um tempo de qualidade e para ouvi-los, apenas ouvi-los e exercer o dom da escuta. Quem são esses amigos e qual data e lugar vocês se encontrarão? Sexta área, saúde. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 29.
Seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. É nele que ele habita. Por isso, pergunto: você tem cuidado da habitação do Espírito Santo? Se o seu corpo fosse um edifício, ele estaria em perfeitas condições ou estaria com as paredes danificadas, janelas quebradas, infiltrações, etc. Deus te deu vida. Você tem cuidado do seu corpo. O cuidado com o corpo também é uma oração a Deus. Alimentar-se bem, fazer atividades físicas, melhorar sua alimentação, é reflexo de entender ou não as responsabilidades para o seu corpo. E isto acaba incidindo na área espiritual, pois somos feitos com alma e espírito. Portanto, esses precisam estar em equilíbrio. Oração. Senhor Jesus, meu Rei e meu amigo. Neste momento quero clamar sobre a minha saúde. É verdade, Senhor, que infelizmente tomei decisões ruins na minha alimentação e também em práticas que prejudicam a minha saúde. Mas também sei que o Senhor pode curar, que o Senhor pode trazer saúde para quem está infeliz. Como o Senhor fez com o cego Bartimeu, que precisava, que queria ver de novo, o Senhor curou. Como fez com a mulher que sofria de hemorragia, de fluxo de sangue, como o Senhor fez com Naamã. Como o Senhor fez com tantas pessoas enfermas no corpo, e na alma o Senhor também pode fazer comigo. Creio como aquele homem que se jogou aos teus pés e disse: Senhor, se queres, pode curar-me. Eu creio, Senhor, que pode curar-me. Peço, pela minha saúde, prestará, Senhor, a minha saúde física, e se houver alguma enfermidade, cure-me, Senhor. Derrame um som de cura sobre a minha vida e teu poder sobre a minha vida. Seja qual for a enfermidade, eu creio que o Senhor pode, porque não existe enfermidade maior do que o teu poder. Não existe lugar onde o Senhor não prospere. Não existe mal que o Senhor não possa libertar. Não existe doença que o Senhor não possa curar. Eu clamo, como clamou Jesus filho de Davi, tende piedade de mim, cura-me, como diz a música, Jesus filho de Davi, me cura. É o Santo de Israel operar-se, Senhor, um milagre para restaurar a minha saúde. Operar-me, Senhor, uma cura milagrosa no meu corpo. Que este milagre possa glorificar o teu nome, para que todos vejam que realmente tu és Deus, tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei, Senhor, lendo a tua palavra, eu sei que o Senhor amava curar as pessoas, porque o Senhor as ama. Tantas curas, tantos milagres o Senhor operou quando estava nesta terra. Neste momento, clama também por mim, Senhor. Peço que pelo Teu Espírito Santo a minha mentalidade seja transformada, para que eu entenda que preciso cuidar da minha saúde, alimentar-me melhor, enxergar a minha saúde como algo precioso, como algo abençoado. Senhor, por favor, olha para mim e libera sobre mim todo o poder de cura necessária para que a minha saúde seja restaurada. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que eu viva uma profunda cura na minha saúde física e em todas as outras áreas da minha vida. Amém. Missão 1. Praticar atividade física. Sugestão: escolha uma atividade física que faça você se sentir bem, seja numa academia, pedalando, correndo ou praticando algum outro esporte. Faça testes até descobrir qual modalidade você mais se identifica. Missão 2. Alimentar-se equilibradamente. Sugestão: visite um profissional da área de nutrição para adequar a sua alimentação, não de forma restritiva ou radical, mas para equilibrar o que ingere, proporcionando saúde para o seu corpo. Missão 3. Ter conexões saudáveis. Sugestão: ande com pessoas que também desejam cuidar de sua saúde física. Se conecta a um grupo que tenha este mesmo objetivo. Missão 4. Fazer um check-up. Sugestão: marque uma consulta para check-up com o médico para verificar como está a sua saúde, faça todos os exames necessários e mantenha este hábito pelo menos uma vez ao ano. Sétima área: serviço. Aquele que, dentre vós, quiser ser grande, seja o servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos, capítulo 10, versículos 43b ao 45b. Quando você serve as pessoas, você recebe muito mais. E é maravilhoso poder servir. O próprio Jesus é o maior exemplo no serviço. Ele disse, nas Sagradas Escrituras, que veio para servir. Existe poder neste ato. É precioso e tem um retorno natural incrível.
Eu mesmo, em inúmeros momentos, visitei hospitais, abrigos e lores para cantar e orar por pessoas que precisavam se sentir amadas naquele momento especial. Quando se faz isso, quando você sai para ser o doador, na verdade, você volta mais cheio de amor e com o sentimento de felicidade. Em uma dessas ações, eu estava em um grupo de pessoas em um hospital, orando e cantando para aqueles pacientes, dizendo-lhes o quanto eles eram amados por Deus e quanto eram especiais. Olhando seus olhos, eu percebi o quanto eles de fato estavam sentindo o amor de Deus através daquela ação tão simples. Naquela mesma ocasião, tive a oportunidade de cantar na UTI para pacientes terminais. Estando ali, percebi uma mulher debilitada, fraca, respirando através de aparelhos. Ao ouvir as canções e orações, sentiu-se amada, esboçando, com dificuldade, um sorriso. Eu estava ali para servi-la, mas fui eu que me senti profundamente amado. Servir é um privilégio. Muitas pessoas desejam ser ativadas e viver o seu propósito de vida, mas não se atentam que todo o propósito aqui na Terra está totalmente ligado a pessoas. Servir as pessoas que cruzam o seu caminho é a melhor forma de encontrar o seu real propósito de vida. Você só descobrirá o seu propósito quando se entregar ao ato de servir as pessoas. Não se deixe enganar. Isso não é um peso, é um privilégio e uma oportunidade de ser alguém muito melhor. Oração. Amado Jesus, o Senhor me ensinou na tua palavra que a missão é grande, os operários são poucos. Eu não quero, Senhor, ficar apenas orando por operários. Quero ser o operário. A tua palavra me ensina em Mateus, capítulo 25, que a única forma de servir a ti, Senhor, é servindo as pessoas. Por isso quero pedir o dom do serviço. Quero ser luz, quero ser a mão amiga, quero ser o braço que levanta, eu quero ser amor, porque sou filho do amor. Como fez o bom samaritano, com aquele homem que foi assaltado, que foi atacado, como fizeram aos apóstolos e os discípulos que deram a sua vida para te servir. Como fez Maria, a tua mãe que deu a vida para ser mãe do Filho de Deus, abriu mão de toda a própria história para ser mãe do Filho de Deus. Como fez quem serviu ao propósito do reino nesta terra, eu também quero te servir. E como só posso te servir servindo as pessoas, dá-me um dom da empatia, o dom de amar os irmãos, não apenas amar orando, mas amar sendo presença, sendo amor, tendo ações de caridade, ações concretas para abençoar o meu irmão, para abençoar as pessoas que o Senhor colocar em minha história, em meu caminho. Eu te peço, amado Jesus, o dom de servir, para que eu seja sal e luz neste mundo. Quero te servir, servir as pessoas, porque o mundo, a vida, Senhor, será tão sem graça se eu não cumprir o meu propósito nesta terra, se eu não cumprir o meu chamado neste mundo. Eu sei que o meu chamado tem a ver com pessoas. Eu sei que o propósito de vida de todos nós tem a ver com abençoar, tocar, impactar e transformar a vida de outras pessoas. Por isso, quero dizer como Samuel fala, Senhor, que eu seja escuta. Eis-me aqui, o servo do Senhor. Amém. Missão 1. Servo voluntário. Sugestão. Conecte-se a grupos de voluntariados em hospitais, asilos, orfanatos ou outros. Missão 2. Servir a igreja local. Sugestão. Faça parte de um departamento ou grupo específico em sua igreja local. Se disponha a servir, procure uma forma de ser útil. Missão 3. Visitar alguém necessitado. Sugestão. Visite pessoas doentes, enfermas, em luto e idosos ou pessoas que vivem sozinhas. Conecte-se a pessoas que precisam de você. 8ª área, intelectual. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos segundo Pedro, capítulo 1, versículos do 5 ao 8. Existe uma necessidade em nossa vida de buscar a intelectualidade. É muito importante desenvolvermos o conhecimento, a sabedoria, a cultura, alimentar nossa mente com coisas positivas. Muitas pessoas não estão em paz e muito menos em constante crescimento, pois estão alimentando a mente apenas com entretenimento. Cuidado com isso, não tem nada de errado em assistir a um filme ou a uma série. O problema é quando você se torna refém disso.
Fazer disso uma prática comum em seu cotidiano fará de você uma pessoa estagnada, vazia, livre de novas ideias e insights. Livros, documentários e cursos, por exemplo, farão de você uma pessoa ativa, cheio de novas ideias e percepções. Quando você impulsiona esta área, assim como nas demais, você está impulsionando todas as outras áreas da sua vida. Por exemplo, neste exato momento você está se desenvolvendo intelectualmente através da leitura deste livro. Ao fazer isso, você não está apenas adquirindo conhecimento intelectual, mas está proporcionando equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Isso é incrível. Oração. Santo, Santo, Santo Pai, quero entrar na tua presença, no teu santuário, pelos merecimentos do preciosíssimo sangue do teu Filho Jesus. O Senhor me deu intelecto, concedeu-me as faculdades mentais, o Senhor me deu uma inteligência. Eu quero te clamar, Senhor, para que abra a minha inteligência. Não porque quero ser inteligente para os homens, mas porque quero ser inteligente para o reino de Deus, para alcançar mais pessoas, para crescer enquanto pessoa e também crescer espiritualmente, para ser a diferença neste mundo, onde as pessoas querem ser inteligentes para lucrar apenas materialmente. Eu quero ser inteligente para ser mais luz na minha comunidade, na minha família, para trazer paz para esta terra, para contribuir com este mundo, com esta sociedade em que eu fui plantado. Abre, Senhor, a minha mente e dê-me o dom do teu Espírito, o dom da inteligência. Abre meu intelecto, Senhor, para que eu consiga fazer mais cursos, falar outras línguas, me desenvolver intelectualmente, para que todos vejam que o Senhor também abençoou esta minha área. Como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, que foi usado pelo seu conhecimento, pelo seu dom, pela sua inteligência, eu também quero ser usado por ti nessa área. Amado, Deus, é o que eu te peço em nome do teu Filho, Jesus. Abre as minhas faculdades mentais. Eu te consagro, ó Deus, o meu consciente, o meu inconsciente, o meu subconsciente, os meus pensamentos, as minhas lembranças, imagens mentais. Eu te consagro, Senhor, recebei, Senhor, todo o meu intelecto, abençoai todo o meu intelecto, e se for da tua vontade, usei de mim também, nesta área. Amém. Missão 1: cultivar o hábito da leitura. Sugestão: leia novos livros, porém, mais do que apenas ler, coloque-os em prática. Faça sempre anotações para fixar o seu entendimento sobre o novo conteúdo. Se no livro não existirem tarefas para você colocar o seu conteúdo adquirido em prática, faça você mesmo estas tarefas. Missão 2: estudar para adquirir mais conhecimentos. Sugestão: assim como no hábito de ler novos livros, você também precisa fazer cursos que estimulem um crescimento e proporcionem um avanço em sua vida. Associado a isso, é importante manter uma prática de estudos para que você esteja em constante crescimento. Um assunto importantíssimo a ser dominado é a inteligência emocional. Se você começar estudando sobre este assunto, a partir dele dominará todos os assuntos relacionados. Missão 3: compartilhar para transbordar. Sugestão: cientificamente é comprovado que o nosso cérebro fixa mais o conteúdo quando nós compartilhamos o que aprendemos. Por isso, quando você estuda sobre um assunto, a melhor maneira para fixá-lo em sua mente é compartilhando o que aprendeu com outras pessoas. É isto que significa transbordar. Escreva o nome de 3 pessoas com as quais você compartilhará aquilo que você tenha aprendido com a leitura deste livro. Missão 4: aprimorar o conhecimento através de cursos e palestras. Sugestão: faça cursos para desenvolver áreas específicas da sua vida. Nona área: financeira. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é presente de Deus. Eclesiástico, capítulo 5, versículo 19. O pilar financeiro é bem delicado justamente por ser uma área em que a maioria das pessoas tem sérias dificuldades de equilibrar. Durante esses anos, tenho visitado muitos lugares, mais de 700 cidades no Brasil e mais de 5 países diferentes. Em todas estas oportunidades, sempre aproveito estes contatos para fortalecer as minhas pesquisas sobre o modo como as pessoas vivem. Em todos esses lugares, mais de 90% das pessoas com quem tenho contato estão com problemas financeiros. Isto é algo muito preocupante, pois nascemos para experimentar a plenitude em todas as áreas da nossa vida.
Houve um tempo em minha vida financeira em que fazia muito show, com boas entradas de dinheiro, no entanto, nenhuma quantidade que recebia era suficiente para me sentir desafogado financeiramente. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia devolver o meu dízimo, e isto era algo pesado e exigia muito esforço. Cansado de toda esta situação, desconfortável, me obriguei a estudar sobre finanças e ler sobre este assunto. Ao fazer diversos cursos para aprimorar minha área financeira, passei a observar o quanto eu não controlava minhas receitas e despesas. Não sabia exatamente o que já tinha, e isso me impossibilitou de usufruir, de fato, de uma prosperidade e muito mais de ver meu dinheiro trabalhando para mim através de investimentos. Hoje posso dizer que superei esta debilidade com muito sucesso, aprendi a importância dos investimentos e de desenvolver outras fontes de renda. Seu dinheiro é seu funcionário, ele precisa trabalhar dia e noite para você. Sabe por quê? Porque nós temos para viver em abundância. Precisamos entender a seriedade do assunto e tratá-lo com a devida atenção. Até mesmo Jesus tinha uma área financeira estabelecida, inclusive ela era tão organizada que ele designou pessoas para que cuidassem dela. Por isso, deixe com você alguns questionamentos para ajudar a identificar o que tem impedido de ser financeiramente próspero. O que realmente o impede de prosperar? Você tem mentalidade de escassez. Você sabe o que é isso? Quais atitudes você pode ter para mudar este pensamento errado acerca do dinheiro e do seu uso? Oração. Amado e querido Deus, quero te agradecer pela minha vida financeira. Eu sei, Senhor, que tudo que vivo financeiramente falando é fruto da tua providência. Cada centavo, cada comida na mesa, cada verba, sou agradecido por isso. Amado Deus, ao longo da minha vida muitas coisas aconteceram e me influenciaram negativamente e positivamente na área financeira. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha me libertar de todo o pensamento errado nesta área, de toda a mentalidade ruim. Que o Senhor venha transformar esta minha mentalidade, se houver alguma mentalidade errônea, negativa, peço transformação, peço que o Senhor abra a minha visão e amplie esta área. Senhor, se houver maldições na minha área financeira, eu renuncio em nome de Jesus e peço que o Senhor venha destruir toda a maldição, comunicação e influência do inimigo, se houver, Senhor, neutralize. Quero pedir também, Senhor, que eu entenda a importância de colocar propósito nesta área financeira, porque todos os recursos que vêm para mim são frutos da tua providência e ela age quando existe um propósito, uma direção. Então, Senhor, dá a minha graça de despertar o propósito na minha vida financeira, que não é apenas para mim, mas para o crescimento da minha família e para servir também a minha comunidade, para fazer diferença na sociedade, para abençoar outras pessoas, para que seja luz neste mundo, para que eu seja sinal de transformação na comunidade em que fui plantado. É o que eu te peço, ó Pai, no nome e pelos merecimentos do preciosíssimo sangue do teu Filho Jesus, derramado na cruz, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Missão 1: Organizar sua vida financeira. Sugestão: coloque tudo o que gasta e o que recebe em uma planilha. O primeiro passo, se você é casado, precisa sentar-se com seu cônjuge e organizar a sua vida financeira. Missão 2: Dominar este assunto. Sugestão: leia livros sobre assunto finanças, faça cursos e ouça pessoas que entendem disso. É importante conhecer bem o mundo financeiro, para então colocar suas finanças em dia. Infelizmente, o Brasil é um país que não investe tanto em educação financeira, por isso herdamos este mau hábito de nossos familiares passados. E passamos isto aos nossos filhos. Portanto, estude sobre maneiras de investir, isto é importantíssimo, e a partir deste estudo, crie estratégias de investimento. Não se contente apenas com a renda principal, desenvolva outras formas do seu dinheiro trabalhar para você. Estude como. Escreva a seguir quais cursos você participará para aprender mais sobre finanças, quais livros você lerá para aprimorar este assunto. Missão 3: Devolver o dízimo e fazer ofertas. Sugestão: devolva seu dízimo, pois ele é a sua premissa, e isto está relacionado à honra, e assim abençoará a sua vida. Missão 4: Aprender a investir. Sugestão: retire no mínimo 10% da sua renda para fazer investimentos, assim seu dinheiro trabalhará para você. O dinheiro é seu escravo, e não seu senhor. Missão 5: negociar as dívidas. Sugestão:
toda dívida é passível de negociação, mesmo que demore, você quitará a dívida que tira sua paz e te traz problemas. Escreva a seguir todas as empresas ou pessoas que você deve procurar para negociar, escreva por prioridade e urgência. 10ª área, profissional. Poderás viver, então, do trabalho de duas mãos. Será feliz e terás bem-estar. Salmos capítulo 128, versículo 2. Essa é uma verdade maravilhosa, pois apesar de tudo, Deus nos concede o privilégio de por meio de sua graça sermos alimentados pelo fundo do nosso próprio trabalho, e isto é incrível. Existe dignidade e honra no trabalho, o próprio Cristo trabalhou, para que fôssemos redimidos. Portanto, é necessário estarmos atentos e dedicados a esta área da nossa vida, pois é dela que virão sustento e dignidade. Até mesmo, apóstolo Paulo descreve o quanto trabalhou arduamente para não ser um peso à vida de seus irmãos e, assim, ele se dedicou integralmente à pregação do Evangelho. Não seja negligente, profissionalize-se. Seja o melhor em sua área de atuação profissional, invista em si mesmo e colhe os resultados abundantemente. Vivo com muitos empresários, e eles falam a respeito do mercado atual de trabalho, é que a grande maioria das pessoas não possuem especializações em suas áreas. Temos hoje no Brasil muitos trabalhadores, mas são poucos, os que se especializam em áreas específicas, ou que buscam sempre mais conhecimento profissional. Oração. Amado Deus, a tua palavra me ensina que o trabalho dignifica o homem. Sou grato pelo caminho que percorri, por estar aonde cheguei, e pelas conquistas que tive, sou grato por tudo. Isso é fruto do teu poder em minha vida, da tua providência e bondade na minha história. Sou profundamente grato, Senhor, mas não satisfeito, eu quero mais. Eu quero mais, não por ganância, mas eu quero mais, porque o Senhor tem mais para me dar. A tua palavra me diz que o Senhor me dará asas de águia, e águia, Senhor, voa ao alto. Eu renuncio, Senhor, aos pensamentos baixos, porque o Senhor não tem pensamentos baixos, o Senhor tem pensamentos grandes sobre a minha vida, e eu creio que a minha vida profissional pode florir e chegar até o nível de fazer diferença neste mundo. Por isso, eu te peço forças, peço o dom da fortaleza, para trabalhar bem, para desenvolver a minha vida profissional, de uma forma profunda, linda, organizada e frutuosa. Eu te peço, amado Deus, abençoe a minha vida profissional. Amém. Missão 1. Tenha um propósito de vida. Sugestão. Em primeiro lugar, descubra qual é o seu propósito de vida. Ele está relacionado à sua felicidade profissional. Se você ainda não identificou, vamos dar o primeiro passo nesta direção. O que você mais gosta de fazer nesta vida? Estou falando de formas de trabalho mesmo. O que você faria ou faz todos os dias sem se sentir obrigado ou triste por fazê-lo? Isso está ligado ao seu propósito. Missão 2. Aperfeiçoar-se profissionalmente. Sugestão. Seja o melhor naquilo que faz. Faça cursos para aperfeiçoar a sua vida profissional. Qual curso você fará para aperfeiçoar sua vida profissional? Missão 3. Valorizar o próprio trabalho. Sugestão. Você precisa ser o fã número 1 do seu próprio trabalho. Quando começar a se sentir útil, único naquilo que faz, feliz com a sua profissão, então naturalmente as outras pessoas perceberam isso. Uma das maneiras de valorizar aquilo que você faz, se você é autônomo ou empreendedor, coloque um preço justo no serviço que você presta, considerando todos os gastos necessários para a execução do seu serviço. Mas não se esqueça de que você também deve ser recompensado por sua mão de obra. Tempo investido naquilo, elaboração e etc. Você é essencial para o sucesso daquilo que faz. Missão 4. Empreender e aprender. Sugestão. Tenha uma experiência com o empreendedorismo. Venda comida, lanches, água mineral, eletrônicos, acessórios, roubos e diversos. Você até poderia falhar, mas entenda. O fracasso é a sua oportunidade para fazer melhor. Missão 5. Fazer as pazes com seus erros profissionais. Sugestão. Se você falhou ou não desempenhou algum cargo ou função da melhor maneira, faça as pazes consigo mesmo. As falhas são extremamente importantes para aprendermos, ou que não devemos fazer. Grandes e importantes empreendedores do mundo falharam inúmeras vezes. Ao invés de aceitar,
pelo contrário, serviu como combustível para se tornarem cada vez melhores e mais preparados para o mercado. Quais os principais erros profissionais que você acredita ter cometido? Escreva, a seguir e depois diga em voz alta: eu errei, mas hoje tenho uma nova oportunidade de melhorar e conquistar meus objetivos. Estou livre para recomeçar. 11ª área, emocional. Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Acredito que um dos principais fatores que leva uma pessoa a se desequilibrar emocionalmente é o fato de não conseguir olhar para si mesma. A Sagrada Escritura diz que Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu me amo. Aqui existe um tripé: eu amo a Deus, aos próximos e a mim mesmo. Não existe a possibilidade de amar outras pessoas se eu não consigo amar a mim mesmo. Como darei aquilo que não tenho? Isto é impossível. Falar de emoções é falar sobre amor, é falar sobre como nos sentimos em relação a nós mesmos e de como lidamos com isso. Você dedica um tempo especial para fazer coisas de que você realmente gosta. Uma mensagem, um esporte, um momento de descanso, uma caminhada. Dedica um momento só para você, pois você merece isso, e é especial. Atendo a tantas pessoas que vivem em um eterno pico e vale, todos os dias estão em níveis de aceitação e amor próprio, muito distantes um do outro. Hoje estão muito bem consigo mesmos e felizes, mas amanhã estão completamente sem esperança e aflitas e de repente um salto e volta para uma posição positiva. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em relação a isso, procure ajuda profissional, procure um psicólogo, faça terapias, seja acompanhado por um coach. É de fato muito importante que você perceba a necessidade de ser observado por alguém, pois é nesta parceria que você desenvolverá bons resultados. Oração. Espírito de Deus, Jesus chamou de Consolador, disse que eu mandaria o advogado e defensor, do que é a força dos santos, o meu defensor, o meu Consolador. Neste momento, por exemplo, a minha vida emocional, todas as minhas emoções que muitas vezes não consigo controlar e me colocam para baixo, amado Espírito de Deus, meu doce amigo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, eu te suplico, cura as minhas emoções, levantar-me de todo o abatimento na área emocional, cura, eu te suplico. Amado amigo, que eu receba a graça de ter mais controle emocional, que eu seja liberto e curado de toda volubilidade e inconstância nas minhas emoções, que eu não seja mais escravo das minhas emoções, mas que consiga controlá-las, que elas me obedeçam e não ao contrário. Dá-me a graça de desenvolver o controle emocional, ajuda-me Espírito de Deus, dá-me este dom, que as minhas emoções também se vão para orar, para te adorar, que elas sejam usadas para o bem, que cada vez mais as minhas alegrias sejam maiores. Jesus, Príncipe da Paz, trazei paz para as minhas emoções, e que eu entenda que posso e tenho capacidade de gerenciá-las muito bem, para que o serviço a Deus, para a minha missão, para o meu propósito. Amado Deus, eu te louvo por todas as minhas emoções e consagro-te, todas elas, eu as coloco em tuas mãos maravilhosas e poderosas, eu te amo, Senhor, de todo o meu coração, obrigado pelas minhas emoções, obrigada por todas essas orações que tivemos aqui. Toda honra e toda glória a ti, amado e querido Jesus. Amém. Missão 1. Tenha um momento para relaxar. Sugestão: separa um dia da semana para ficar consigo mesmo, faça coisas de que gosta, vá a algum spa, faça uma massagem, arrume os cabelos, vá sozinho no parque, e aproveite este momento para refletir. Curta-se, cuide-se, faça isso por você. Qual dia da semana ou do mês que você terá momento? Missão 2. Investir no conhecimento emocional. Sugestão: participe de imersão, cursos ou palestras, que são voltados para o autoconhecimento na área emocional, procure por cursos que investam nesta área e ordene melhor suas emoções. Todo investimento gera um custo, mas acredite em mim, você é digno de receber seu próprio investimento, você é muito importante e pode sim crescer nesta área. Quais os cursos ou palestras, imersões, você participará? Missão 3. Estudar sobre o assunto. Sugestão: ler livros sobre a vida, quanto mais se aprofundar, desce o assunto, mais você observará e mudará seu comportamento a respeito. Porém, mais importante que o conteúdo é colocar todo ele em prática. Leve o tempo que for preciso, mas coloque em prática tudo o que aprender em suas leituras e cursos.
Quais os livros que você lerá sobre o assunto? Missão 4: Desenvolver com os processos. Sugestão: faça terapia ou um acompanhamento com algum coach, isso é extremamente necessário para auxiliar no entendimento das suas emoções. Missão 5: Expressar seus sentimentos. Sugestão: sempre que possível, converse com alguém a respeito de como se sente, não guarde suas tristezas e aflições consigo mesmo, procure alguém de sua confiança para desabafar. Escrever é um excelente modo de aliviar seus sentimentos. Escreva um diário, um livro ou apenas faça anotações para desenvolver sua mente e esvaziar o seu coração. Para que você perceba os resultados do crescimento em cada área da sua vida, é necessário criar uma disciplina e montar um ritmo na execução das missões propostas. Para facilitar este processo, desenvolva uma agenda semanal e dessa forma você terá um único lugar com todas as informações necessárias para cumprir com seus compromissos pessoais e crescer nas áreas tratadas com equilíbrio e saúde. Chegamos ao final deste livro incrível, mas o meu maior questionamento a você agora é: o que fará com a grande quantidade de munição que recebeu? Munição como assim, Tony? Sim, munição. Você agora está munido de conhecimento, a arma mais poderosa que alguém pode obter. O conhecimento leva você a dar um salto gigantesco em seus resultados, pois, como já deve ter ouvido falar, conhecimento é poder. Poder para transformar sua vida, sua história, sua família, seu casamento, seus filhos, sua profissão. Conhecimento é a sua principal fonte de oportunidades, ou o que fará com todas estas oportunidades que acabou de receber. É fato que não poderá mais dizer que não teve oportunidades para viver uma virada em sua vida. Sim, uma virada. Para perceber que existe poder dentro de você, porque nasceu para viver grandes coisas, nasceu para uma vida abundante e existe muito mais preparo para você. Isso porque Deus quer prepará-lo para um novo tempo, pois a sua alma tem fome daquilo que você nunca viu. Deus tem mais e você pode muito mais.